Olá, sou o pastor Jefferson Renato Ribeiro, seja bem-vindo ao canal. Hoje um tema muito importante acerca do arrebatamento da igreja. Fique até o final, porque Deus tem uma palavra ao seu coração reveladora acerca da realidade do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo antes da grande tribulação, antes do princípio das dores. A igreja não passará pela grande tribulação. Essa é a promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós vamos mostrar pela palavra de Deus, pela Bíblia, esta verdade. Fique conosco, né? Se inscreva no canal para que você seja notificado sobre todos os vídeos que estamos postando, tanto de temas escatológicos como da sã doutrina da palavra de Deus e outros estudos bíblicos já disponíveis no nosso canal. Se inscreva, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, né? Fazendo isso, você estará cooperando com a divulgação da palavra de Deus, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Então, nós vamos nesse vídeo falar sobre a verdade do arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, amados, temos visto nesses dias uma divulgação muito grande acerca do fim dos tempos, da volta de Cristo, mas por incrível que pareça, você deve ter observado, estão falando muito mais do anticristo do que de Jesus Cristo. Estão se preocupando, aqueles que não acreditam no arrebatamento da igreja estão procurando lugares seguros, estão pesquisando inclusive lugares seguros para estar durante esse tempo, esquecendo que Jesus mesmo disse no sermão profético que quem procurar salvar a sua vida, perdê-la. Por quê? Né? Até semana atrás estava ouvindo falarem, né, na internet sobre bunkers, ou seja, as pessoas estão construindo bunkers, refúgios subterrâneos, estão construindo escapes para esse tempo, fazendo pesquisas. Inclusive saiu na internet uma pesquisa qual seria o lugar mais seguro, né, acerca do tempo do fim, até sobre guerras para se estar, né? Mas a princípio nós temos que olhar para a palavra de Deus, e não haverá uma terceira guerra mundial com a igreja na terra. Não haverá, porque aí haveria uma interferência no juízo divino, né? E Apocalipse fala que o juízo desse tempo vem dos céus, vem de Deus. Não vai vir de uma discussão humana de um país contra outro, gerando uma terceira guerra mundial. Até porque o mundo tem um poderio nuclear para destruir o planeta 77 vezes, segundo alguns estudos. Então, você não tem que se preparar para uma terceira guerra mundial, você tem que se preparar para a volta de Cristo, para o arrebatamento secreto da igreja. E nós vamos mostrar pela palavra de Deus, isso não é uma posição pré-tribulacionista tão somente, é a exposição da verdade. Nós vamos mostrar por que a visão pré-tribulacionista é a verdade bíblica acerca do arrebatamento, né? Então, nós vamos olhar para as promessas de Deus, de que a noiva não passa por esse tempo. A noiva de Cristo vai ser poupada, né? Então, você vai ter várias promessas, principalmente a da igreja de Filadélfia, né? Capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo 10, que vai dizer: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, né? Então a igreja de Filadélfia representa uma igreja fiel, né? As 7 igrejas da Ásia vão representar, na verdade, não somente igrejas geográficas, locais, naquele tempo apostólico, mas elas também vão representar todos os tipos de crente em todas as eras, né? Em todo o tempo da igreja, em toda a dispensação da igreja, onde esse tempo em que vivemos é marcado pela igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, a igreja que deixa Jesus Cristo do lado de fora, né? Ele está à porta batendo, mas
ele não está dentro, né? Uma igreja que se acha rica, abastada, mas que a palavra para ela é muito dura, inclusive, né? Ela é pobre, ela é cega, ela é miserável, ela está nua, né? Mas Jesus diz para ela comprar ouro puro para se enriquecer, colírio para passar nos olhos para ter a visão espiritual e vestes, né? Trajes de justiça para que possa cobrir a sua vergonha. Esse é o cristianismo desse tempo do fim, onde o remanescente vai ser salvo. O remanescente tanto para Israel como também dentro da igreja, né? Então, a promessa da igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo que eu te guardarei da hora da tribulação, da hora terrível que vai vir no mundo inteiro, uma hora de provação. Alguns dizem que a igreja tem que ser provada. Não, a igreja não tem que ser provada. Porque a falta de distinção da Universal Assembleia dos Santos como a igreja instituição humana gera essa confusão, gera essa má interpretação. A igreja, como instituição humana, ela é passível de crise. Ela, inclusive, está em crise, porque esta igreja da era final é representada por Laodiceia, e a crise está na própria definição dela. Ela está se achando rica, ela acha que não tem necessidade de mais nada, né? Ela é orgulhosa, mas ela tirou Jesus Cristo do centro, né? Jesus Cristo está à porta. Quem abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Mas é uma igreja apóstata, uma igreja que caminha sem Cristo, né? E então nós vemos essa dificuldade, né, nesse tempo. Prezado, você constata pela leitura bíblica a situação difícil desse tempo do fim, da igreja que representa esse tempo do fim, né? Agora, em todas essas eras, elas não representavam, como dizemos, uma igreja só geográfica local. As 7 igrejas da Ásia também denotam 7 tipos de igreja em toda a era da igreja, né? Então haverá crente Laodiceia, crente Filadélfia, crente Esmirna, a era da perseguição, das 10 grandes perseguições romanas. Então, a igreja, como noiva de Cristo, ela tem que ser entendida como corpo místico de Cristo, a universal Assembleia dos Santos. A falta de distinção, prezados, sobre a igreja invisível, né? Daí não vai ter placa, não vai ter a igreja A, B ou C, mas nós somos um, né? O verdadeiro cristão é um em Cristo, né? Todos na unidade do Espírito Santo. Então, esse corpo de Cristo essa igreja mística, corpo de Cristo invisível, que é a igreja, corpo de Jesus Cristo, onde ele é o cabeça. Essa é a verdadeira igreja, composta por fiéis de todas as eras, também composta pela igreja triunfante dos que dormem no Senhor e venceram pelo sangue do Cordeiro, como a igreja militante, os remanescentes que estão hoje na terra, né, sendo fiéis ao Senhor, praticando o cristianismo vivo, né, como no tempo de Elias, né, Elias achava que estava sozinho e Deus disse para ele: eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal, estão a pão e água nos subterrâneos, mas 7.000 é uma plenitude, né? O número 7 é perfeito. Então o próprio profeta Elias achava que estava sozinho, não, mas tinha remanescentes fiéis. Assim nessa era também há remanescentes fiéis. A verdadeira igreja, portanto, é a igreja invisível, corpo de Cristo, universal Assembleia dos Santos, né? Nós temos chegado a esse monte, não a um monte palpável como Israel chegou, sobre terror, né? Onde o próprio Moisés se achava todo trêmulo por causa da presença de Deus, e quem tocasse no pé do monte, se um animal que tocasse no pé do monte seria exterminado, porque a santidade desceu ali na península do Sinai, onde Moisés subiu para falar com Deus, para receber as tábuas da lei. E o escritor aos Hebreus vai dizer que nós não temos chegado a esse monte palpável, nós temos chegado a Jerusalém celestial, né? A milhares e milhares de anjos, né? Então a igreja universal Assembleia dos Santos é o corpo místico de Cristo, né? E essa igreja nunca está em crise, mas ela está em Cristo, né? E como que sabemos que estamos em Cristo? Quando guardamos a sua palavra. Essa é a igreja da palavra. Os 7.000 fiéis do tempo de Elias estavam a pão e água, né? Pão, símbolo da palavra de Deus.
A água também representa não só a presença do Espírito Santo, mas também a lavagem da palavra que devemos ter diariamente em nossas vidas, né? Então, nós vemos aí que a falta de distinção do que é a igreja corpo de Cristo com a igreja instituição humana faz entender que a igreja vai precisar ser peneirada por causa da crise que se vê, dos escândalos que vem, e ai daquele porque vem o escândalo. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que a noiva será poupada. A noiva de Cristo não passará por esses 7 anos, e eu vou te dizer por quê. Na verdade, a Bíblia vai te falar por quê nesse vídeo. Fique conosco. Não saia daí, porque Deus vai usar a palavra de Deus para falar ao teu coração se você pensa ao contrário e não está se preparando para esse momento tão terrível que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Então, as promessas são enfáticas. A igreja poderia citar inúmeras promessas, poderia citar versículos após versículos, né, de que a igreja não vai passar por isso, né? Falei da igreja de Filadélfia, né, que como guardaste a palavra, né? Então uma das marcas da igreja que vai subir é uma igreja que guarda a palavra de Deus, né? É a promessa a Filadélfia. Promessa para o próprio apóstolo João, né? Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra não entra em juízo. Lá João 5:24. Quem ouve a minha palavra não entra em juízo. Ou seja, de novo, a marca dessa igreja é a palavra, é o verbo de Deus, né? Jesus Cristo. E também tem outros versículos, né? 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, né? Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 5, versículo 9, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Então, 1 Tessalonicenses 1:10, que nos livra da ira vindoura, né? Então, nós temos essa visão não por opinião própria, não por opinião de uma escola teológica, mas sim pela palavra viva, a palavra de Deus. Agora eu quero entrar nas provas reais de que porque a igreja não passará pela grande tribulação. A primeira grande prova é que no capítulo 4 de Apocalipse, o apóstolo João ouve uma voz, como voz de trombeta. Presta atenção. Apocalipse 4, versículo 1. Ouvi uma voz como de trombeta, dizendo: sobe para cá, que eu te mostrarei as coisas que depois destas hão de vir, né? E ele viu uma porta aberta. Destaco nesse capítulo 4, versículo 1, a voz de trombeta e a porta aberta no céu. Aqui, amados, é a citação bíblica do sobe para cá do arrebatamento. Daí os pós-tribulacionistas vão confundir que a última trombeta de Apocalipse é a trombeta de que Paulo fala ao soar da última trombeta lá em Tessalonicenses. Não é a mesma trombeta. A trombeta de Apocalipse, lembre-se disso, é de juízo. A igreja não está sobre juízo, né? A trombeta de Apocalipse é para juízo sobre os gentios, né, que deixaram Deus. A trombeta para a igreja, né, como na história de Israel, vai haver o toque da trombeta para levantar acampamento lá em Números, né? Quando Israel andava pelo deserto, tinha os toques das trombetas para parar, para fazer o acampamento e para deixar e armar toda aquela logística e continuar a caminhada no deserto. Era o retinir da trombeta que fazia o povo, ou ora fazer o acampamento, ora desfazer o acampamento, com toda uma organização dada por Deus a Moisés. A última trombeta referente à igreja é nesse sentido: levantar acampamento e ir agora não para mais a jornada, mas para as mansões celestiais, né?
Então, João ouve uma voz como som de trombeta, né? Tocai a trombeta em Sião. Tocar trombeta significa também a proclamação do Evangelho, né? A igreja, na sua militância, praticou esse toque de trombeta anunciando o Evangelho de Cristo. Mas agora é a última trombeta. Não é mais anunciar, é se recolher às mansões celestiais. João ouve, então, uma voz como som de trombeta. Sobe para cá. Assim será no arrebatamento da igreja. Arrebatamento secreto aos olhos do mundo. Deus levará sua noiva, então sim começará a tribulação, princípio de dores. Aí começa o princípio de dores por 3 anos e meio. Depois, o anticristo se revela no templo de Deus e começa então a grande tribulação final, 3 anos e meio também, completando 7 anos. A última semana de Daniel. Então, os pós-tribulacionistas equivocadamente vão citar que a última trombeta é a 7ª trombeta de Apocalipse, por não entenderem, numa visão mais profunda, de que a igreja, o corpo místico de Cristo, não precisa ser provado, né? Esse corpo místico de Cristo, a igreja verdadeira, composta por fiéis remanescentes, já foi julgada no Calvário. E a sentença foi absolvição, né? Ela foi alvo da obra redentora de Cristo, né? É composta por crentes fiéis que glorificaram a Cristo em toda a sua carreira. Então essa confusão, essa primeira citação de trombeta equivocadamente citada pelos pós-tribulacionistas, ela se choca com a Escritura. Não tem como sustentar, né? Então essa é o primeiro desfazer da mentira de que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou princípio de dores primeiramente, né? E depois grande tribulação, né? Então, eles também se apegam muito a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, que vai dizer assim, Paulo vai dizer lá, não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós viesse, né? Como se o dia de Cristo estivesse perto. Daí o versículo 3 vai ser uma ênfase que eles vão dar, porque alguns até mudaram de posição, né? Mudaram de posição depois que leram o versículo 3. Mas vamos desfazer esse equívoco. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? Então, o que eles entendem assim no versículo de forma superficial? Eles estão entendendo, né? Porque o que acontecia, amados? Os irmãos de Tessalônica receberam falsas mensagens de que Jesus Cristo havia já arrebatado a igreja. E eles ficaram. Qual que era o temor deles? Era terem ficado de fora e sofrer as consequências. Sofrer as consequências da ira. De repente você pensa comigo, rumores, notícias falsas de que Cristo, é o que Paulo está dizendo, não vos perturbeis com epístola, como se fosse uma palavra nossa, né? Paulo, na verdade, também era perseguido terrivelmente em seu ministério pelos judeus, né? Pelos judaizantes, né? Então, você vê que ele recebeu uma carga de perseguição tremenda, que até os falsos judeus se faziam passar por ele para pôr o povo de Deus em confusão. Mas aqui ele escreve essa epístola para acalmar, e ele está dizendo assim, ó, esse dia, o dia da ira, não está falando de arrebatamento aqui. O arrebatamento aqui ele já não é a preocupação, porque eles estão preocupados, agora vamos sofrer a ira. E dia de Jesus Cristo, né, também é dia da ira do Cordeiro. O dia de Jesus Cristo não é só o arrebatamento. O que Jesus leu lá em Cafarnaum, quando ele leu os rolos do profeta
Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me evangelizou para dar liberdade aos presos, anunciar liberdade aos cativos, né? E ele vai terminar a leitura no ano aceitável. E o que vem na sequência? Que ele não leu? O dia da ira. Então, o dia do Senhor compõe também Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não está só relacionado ao arrebatamento. A preocupação de Tessalônica era a consequência do dia da ira e não o arrebatamento, porque uma vez que a mensagem falsa foi absorvida e eles se viram diante da dificuldade agora da ira. Então não é uma ênfase para o arrebatamento, né? Como diz o texto, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim. O que Paulo está dizendo? Não será assim o dia da ira. Né? O dia da ira vem com a manifestação do anticristo, mas a igreja já não está na terra. A igreja não estará na terra, né? Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Aqui o apóstolo está falando do dia da ira. O dia da ira não vem sem que antes manifeste o homem do pecado. Não está falando do arrebatamento em si, que os de Tessalônica já estavam achando que perderam mesmo, né? Tanto é que o contexto próximo vai provar isso. Preste atenção na leitura. E agora vós sabeis o que o detém, para que o próprio tempo seja manifestado. Né? Então, o que detém? O Espírito Santo. A igreja está na terra. O Espírito Santo cumpre seu ministério aqui na terra, né, de paráclito, de auxiliador, de ajudador, de professor por excelência. Então, o Espírito Santo, ele é que detém a ação do anticristo. Ele não pode se manifestar enquanto a igreja estiver na terra e enquanto o Espírito Santo de Deus atua no seu ministério terreno, auxiliando a igreja, cooperando com a palavra, né, nos ensinando todas as coisas. Né? E vai dizer, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o retém, até que do meio seja tirado. Então, essa história de que a igreja vai passar pela tribulação e grande tribulação, se choca frontalmente com a palavra de Deus. Não tem como sustentar essa argumentação de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Né? E até se formos ver as versões bíblicas, a maioria das versões bíblicas, né, vai dizer que a melhor tradução não seria dia do Senhor, dia de Cristo, mas sim dia do Senhor. Né? Você pode pegar as versões mais antigas, né? As versões Revista Atualizada vai trazer dia do Senhor, a versão Transformadora vai trazer dia do Senhor, a Nova Almeida Atualizada vai trazer dia do Senhor, Almeida Revista e Corrigida vai trazer dia do Senhor, a versão espanhola, uma das mais antigas, vai dizer dia do Senhor. Então, a tradução, as menores traduções é que trazem dia de Cristo, mas como falamos, não interfere na verdade. Dia de Cristo para dia do Senhor é a mesma coisa. Né? Tá se falando de juízo, né? Dia de trevas, né? Dia em que Deus vai julgar os homens, em que a ira do Cordeiro, né? O Cordeiro é Jesus Cristo. Então o dia de Jesus Cristo também é o dia de juízo. Né? Então, esse texto de 2 Tessalonicenses, no próprio contexto próximo, fala da verdade. Não está falando do arrebatamento, está falando de ira. Os tessalonicenses tiveram o pavor de sofrer agora a ira. Porque uma vez que eles acreditaram na mentira, eles já não pensavam em arrebatamento. E é por isso que o apóstolo vai enfatizar, não será assim o dia da ira. Não será assim o dia de Cristo, ou o dia do Senhor. Né? Porque antes vem o homem do pecado. E qual é a primeira manifestação depois que a igreja sobe? O cavalo branco, cujo cavaleiro tem um arco e uma flecha.
E ele sai vencendo e para vencer. Ou seja, ele vai perseguir agora os cristãos que ficaram. Que ficaram. Então, é incrível, mas os pós-tribulacionistas acham que Deus vai proteger eles nessa versão que eles entendem. Só há um grupo que vai ter uma proteção. Os 144 mil de Israel, composto por homens jovens que vão proclamar a fama de Jesus Cristo por aquela região circunvizinha a Israel. Eles têm sim um selo, mas ninguém tem a promessa de um selo para sobreviver à grande catástrofe que virá sobre a terra na ira do Cordeiro. E mesmo eles depois são passíveis de tornar mártires, porque depois eles são vistos no monte do Senhor, acompanhados pelo Cordeiro. Então, quem são os de brancos vestidos? De onde vêm? Para onde vão? Quem que pergunta isso? Um ancião. E os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Se no capítulo 4, 5, os 12 anciãos que representam a igreja estão no céu, eles tiveram que ressuscitar, certo? Se eles tiveram que ressuscitar, quando que eles ressuscitam? No arrebatamento da igreja. Porque a palavra de Deus vai dizer, na verdade vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ao soar da última trombeta. Onde está essa trombeta? Na Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Ouvi uma voz como som de trombeta, ou seja, findou a lida. Findou a lida. Erga acampamento, mansão celestial, Canaã celeste para a igreja. Então você vai ver que se os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, para eles estarem no céu, eles precisaram ser ressuscitados. E se eles estão no céu, eles ressuscitaram. E o que a Bíblia diz? Quando que vai ser a ressurreição? Ao soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E juntos estaremos com o Senhor. Acabou aqui a tese pós-tribulacionista. Acabou aqui. Porque não há ressurreição senão a primeira ressurreição começa no arrebatamento da igreja. Começa no arrebatamento da igreja. Então você se prepare. Não caia no engano. Não caia, não deixe de se preparar como corpo de Cristo. Corre um risco, porque quem pode presumir na grande tribulação que vai estar vivo? Os que estão fugindo agora preparando bunkers, estão preparando bunkers para sobreviver, estão fazendo pesquisa, qual é o melhor país para sobreviver? O primeiro grande juízo vai ser um terremoto que vai sucumbir todos os bunkers em todos os lugares, seja montanha, seja vale. Deus avisou, Jesus avisou, quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Escapa por tua vida. Te prepara para o arrebatamento secreto da igreja. Tenha tuas vestes limpas. Tenha uma vida santa, não falte óleo sobre sua cabeça, a ação do Espírito Santo na tua vida. Esse é o aviso de Deus para a tua vida nesse dia. Prepara-te, igreja. Erguei os vossos olhos, porque a nossa redenção está próxima. Então, aqui a tese das trombetas são desfeitas pela própria palavra. Não é a opinião do pastor Jefferson Renato Ribeiro, não. A opinião da palavra de Deus. É a opinião da Bíblia pela Bíblia. Um outro aspecto que desmonta a tese pós-tribulacionista são as 70 semanas de Daniel. Claro que quando estudamos escatologia não podemos, de forma alguma, deixar de fora o livro do profeta Daniel. E lá ele recebe a revelação sobre esse tempo. Uma parte ele tem que selar e ir até o fim, porque está selado. Mas em Apocalipse, por João, nos foi revelado
toda a trajetória. Então, nas 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24, ele recebe a mensagem: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, para cessar a transgressão, presta atenção, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Você não consegue ver a igreja aqui, não, porque a igreja já foi lavada pelo sangue, ela já foi julgada no Calvário. Seus pecados Cristo levou, meus pecados Cristo levou, né? A minha iniquidade foi expiada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Trazer justiça eterna. A igreja tem sua vestimenta simbolizando justiça. Selar a visão e a profecia. A igreja recebeu a missão da palavra profética, do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E ungir o Santíssimo será o templo que vai existir na época. Hoje ele ainda não existe, mas Israel é o relógio escatológico, né? E vai haver o templo onde o próprio anticristo vai entrar e na metade da tribulação ele vai se revelar. Então, acreditar que a última semana a igreja está nela é um choque frontal contra a profecia. E não podemos lutar contra os aguilhões de Deus. Não podemos lutar. A falta de distinção de Israel e de igreja traz essa confusão, né? Então, seria mais este argumento que destrói a tese pós-tribulacionista, né? Então, essa não distinção de igreja traz essa interpretação errada, né? Então, não há espaço para a igreja, amados, nessa última semana de Daniel, né? A igreja aceitou o sacrifício de Cristo, seus pecados foram perdoados, nenhuma condenação há, né, para os que estão em Cristo Jesus. A igreja tem seus trajes como que representam justiça. O período profético, enfatizando dela, também acabou, né? Ela vai habitar numa Jerusalém, né, celeste, né? Ela habita no alto. A Israel as coisas terrenas, a igreja as coisas celestes, né? Então, não tem como se chocar contra a profecia, né? A ideia errada, né, de que ela precisa ser provada, não precisa. O corpo de Cristo, a noiva. Você vai ver lá no Gênesis, José, o tipo mais perfeito de Cristo. No período antes das vacas magras, que era a fome no mundo todo, ele recebeu uma noiva e ele entrou no palácio, né? Então, essa é a verdade acerca do arrebatamento da igreja. Se prepare sim, meu prezado, para o arrebatamento da igreja. E volto a enfatizar, Apocalipse 4, versículo 1, voz como som de trombeta, é essa a última trombeta para a igreja. Que você possa reter essa palavra e se preparar, não para uma guerra mundial, terceira guerra mundial, não para receber o anticristo, não para se preocupar com lugar de fuga, não, que você possa se preparar para subir às mansões celestiais, porque esta é a promessa, sim, verdadeira para a noiva de Cristo. Que Deus te abençoe, né? E eu desejo toda sorte de bênção espiritual para a tua vida, que você possa ler a palavra de Deus, mas interpretá-la pela própria palavra, porque há muito erro sendo divulgado, muita preocupação errada e desviando o foco do povo de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo. Até um próximo vídeo. Querendo Deus, assim estaremos. Deus te abençoe.